dia, queridos irmãos, irmãs. Continuando nosso culto ao Senhor, teremos nosso momento de estudo da Palavra de Deus. Estamos caminhando já agora bem mais para o final do nosso conjunto de estudos dentro do Evangelho de Mateus. Hoje, 15º estudo, estaremos caminhando no capítulo de número 25. Então, quero pedir a você que abra sua Bíblia aí na sua casa, junto com seus familiares. Gostaria de incentivar você a continuar não somente lendo, mas depois, quando a gente passa esse momento de culto, que você releia, que você traga ao teu coração para um tempo de meditação, de avaliação, né? A gente se lembra dos crentes de Bereia que ouviam nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, e Paulo já era, naquele tempo, um evangelista prodigioso, um homem que entrava em situações complicadas, mas sempre presenciando a graça do Senhor. E os irmãos de Bereia, ouvindo aquele irmão tão prodigioso na palavra, na exposição, tão sábio, eles tinham à mão a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a porção das Escrituras que Paulo estava expondo, e eles ali não somente conferiam, mas traziam a lição da palavra para os seus corações. E eu quero realmente incentivar você, não que você não confie, eu acho que não é uma boa expressão, mas eu quero incentivar você a ter a sua Bíblia na mão, e à medida que nós vamos falando, confira na sua Bíblia. À medida que nós vamos expondo o texto, trabalhando algumas questões, olhe, confira na sua palavra, confira no texto bíblico, e não apenas traga para o intelecto, mas aplique isso ao seu coração a cada dia. Hoje nós vamos trabalhar com três grandes trechos do capítulo 25 de Mateus. Cada um deles vai realmente levantar, graças a Deus são textos mais conhecidos, então nós não teremos tantas questões assim textuais, tantas questões exegéticas, mas nós vamos caminhar mais nas aplicações e trazendo realmente algumas questões para despertar o nosso coração para a nossa vida cristã. Esse é o intuito, que você não seja apenas cheio de letras, mas principalmente que você seja um crente que aplique a palavra de Deus na sua vida diária. Essa é a nossa intenção, a intenção da nossa escola bíblica dominical. Sem mais delongas, pegue também seu estudo, que você já olhou, recebeu nas redes sociais da nossa igreja, ou tem acesso aí de alguma forma. Até hoje eu ainda não sei como você tem acesso, salvo aqueles que recebem por grupo, mas se você entrar no site, se você ligar para o Rodrigo, se você procurar o Abraão, de algum jeito isso vai chegar até você, caso você ainda não tenha acesso aos estudos. Mas pegue tudo isso aí e nós vamos caminhar. Muito bem, na semana passada nós trabalhamos o capítulo 24. E nós vimos os apóstolos, os discípulos de Jesus, inquirindo o Senhor sobre quando seria a sua segunda vinda, quando seria a consumação dos séculos, quando haveria a destruição do templo, que foi a chama que Jesus iniciou aquela questão, dizendo que o templo seria destruído, seria retirado, o sinal da religiosidade dos judeus. E Jesus então traz o seu quinto grande sermão registrado em Mateus, que pega os capítulos 24 e 25, nós trabalhamos o capítulo 24 na semana passada. Jesus não responde quando, mas Jesus mostra os sinais claros, os sinais que mostravam que a cada dia sua vinda se aproximava, e nós vimos que no final do capítulo 24, através de duas parábolas, Jesus adverte então os seus seguidores, que eles não fossem omissos, que eles não fossem relapsos, mas que eles observassem. A parábola da figueira é um sinal para o israelita do tempo que se aproxima, e Jesus então usa essa parábola. Olha, vocês lendo os seus dias verão que o tempo está próximo.
Depois Jesus traz a parábola do servo bom e do servo mau. E através dessa parábola ele diz que ainda que se demore, nós devemos realmente observar e não sermos como servos maus, mas sermos vigilantes, trabalhadores, entendendo que haverá sim consequências para a nossa forma de agir. Jesus continua então esse momento, e aí nós adentramos no capítulo de número 25, trazendo mais duas parábolas, a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos, e nós vamos ver não somente a caminhada dentro das parábolas, como a ligação entre elas, e por fim Jesus vai então estabelecer a última parte do discurso, quando ele assevera, olha, de fato, virá um dia em que as coisas serão clarificadas de forma total, haverá separação entre pessoas. Nesse dia, o dia do julgamento, o dia final, de fato, cada um seguirá para um destino eterno. E aí, a pergunta que eu quero deixar para nós desde o início: como nós estamos encaminhando a nossa história, nossa vida? No seu estudo, você vai ter, então, 3 situações que nós trabalhamos. A primeira delas é, como igreja, o que eu devo fazer nesse tempo, nesse intervalo de primeira vinda de Cristo e segunda vinda de Cristo. A primeira resposta está aí no ponto 1 do seu estudo. Eu devo estar preparado, me preparando e sendo preparado a cada dia pelo Senhor. Mateus vai registrar isso nos primeiros 3 versículos do capítulo de número 25, através da parábola das 10 virgens. O que acontece? Qual é o cenário que Jesus coloca essa parábola? Pois bem, havia naqueles dias o costume judaico, a celebração de um casamento dividida em 3 partes. O que acontecia nessas partes do casamento? A primeira parte delas é quando havia uma celebração contratual que era estabelecida entre os pais do noivo e da noiva. Essa não é a parte que é trabalhada na parábola. É um primeiro momento, num primeiro dia, num primeiro momento do dia, dependendo do tipo de celebração e das posses financeiras das famílias. Então havia esse acordo, esse contrato estabelecido entre os pais da noiva e do noivo. Num segundo momento era celebrado o que nós chamamos hoje de noivado, ou seja, na casa dos pais da noiva, essa etapa se estabelecia quando eram oferecidos presentes à noiva, quando o noivo, os seus familiares e seus amigos levavam presentes para a família da noiva, para a noiva em si, e essa etapa então era concluída na casa da noiva. A partir daí acontece então o que nós vamos ver que seria a terceira parte do casamento. O noivo então ia com seus amigos até a casa da noiva, e ali a noiva o aguardava junto com mais algumas amigas, geralmente amigas de maior proximidade. Então, quando o noivo chegava junto com seus amigos, a noiva então era tomada pelo noivo e eles seguiam para a casa do noivo agora, aonde haveria a festividade propriamente dita do casamento. Ali as pessoas iriam festejar, beber, comer, se alegrar. E esse momento, que era chamado o momento das bodas, era então o momento final, o ápice, era o momento onde o casamento então estava concretizado de uma forma plena. Nesse contexto da terceira etapa é que a parábola então se coloca. Jesus então diz que estavam ali 10 chamadas virgens no texto, e essas 10 virgens então estavam aguardando com a noiva a chegada do noivo. Veja que fica subentendido na parábola que é Jesus o noivo aguardado quando ele trabalha isso com a sua igreja. A igreja então é ao mesmo tempo a noiva, e por outros textos do Novo Testamento você vai ver isso, porque a igreja está sendo ornada e adornada para as bodas do Cordeiro. Jesus é o noivo e ele estabelece isso em outros textos que nós temos isso de uma forma muito clara. E a igreja é também, no caso, as acompanhantes. No caso aqui da parábola, as 10 amigas daquela noiva. O número 10 não tem nenhum tipo de significado, é apenas uma citação. Mas o que fica de importante para que nós venhamos a entender é que,
primeiro lugar, uma parte daquelas virgens está preparada e outra parte não está pronto. A pessoa é salva, não é salva. Nós temos um olhar muito, talvez, matemático em cima de determinadas situações. Mas eu chamo a sua atenção, e Jesus vai mostrar isso, que no começo todas as 10 possuíam suas lâmpadas e azeite. É algo para a gente pensar, trazendo para os nossos dias, que muitas vezes nós estamos com todos os pré-requisitos que, entre aspas, nos colocam como crentes, como pessoas de fé. Observe que o versículo 4 vai mostrar o diferencial entre aquelas 10, ou os dois grupos de 5. No entanto, as prudentes, agora chamadas por Jesus assim, além das lâmpadas, ou seja, além do azeite que seria consumido por um tempo, elas levavam mais azeite em outras vasilhas. Essa é a diferença que Jesus vai chamar a atenção aqui quando ele demonstra que a gente precisa estar preparado a despeito de se conhecer ou não as circunstâncias que estão ao nosso redor. Porque a gente vai observar na parábola algumas questões que não são muito comuns. Pense, o noivo chega à meia-noite. Não é algo para a gente estranhar se fosse numa situação comum? O noivo não deveria chegar o quanto antes para que houvesse logo a celebração, para que as coisas realmente estivessem sendo celebradas, mas ele chega bem mais tarde do que seria o esperado. O ensino do Senhor, como você tem aí no seu texto do estudo, ele tem que nos levar, irmãos, a ir além do que é o ordinário, do que é o medíocre. E eu não quero usar a expressão medíocre aqui de uma forma negativa ou pejorativa, mas eu só quero te mostrar que nós nos acostumamos a falar o que está na média. Isso é ser medíocre, o que é mediano, o corte por uma situação assim que é o de todo mundo, como a gente costuma dizer nos nossos dias. No seu estudo ainda tem aquela expressão, né? Eu passei raspando, fui aprovado com média 6 ou 7, que é o que tem na maioria das escolas hoje em dia, mas tá bom, eu passei. Esse não é o comportamento, no caso aqui, das 5 virgens que foram prudentes. Esse não é o comportamento de uma igreja que busca ser fiel ao Senhor. A igreja precisa, irmãos e irmãs, aprender a cada momento a se desvencilhar da questão mediana, da questão do comum, e ela deve se esmerar em ir além do que é o esperado, do que é o cotidiano, do que é o normal. Quantas vezes, irmãos, esse discurso que nós precisamos melhorar, que nós precisamos crescer, ele é tão repetido, mas na nossa prática nós trazemos mais aquela questão assim, Deus está vendo o coração, né? Feito com fé, é tudo feito bom. Não é bem assim que a parábola nos mostra. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 10, quando o Senhor Jesus narra que a porta foi fechada após a entrada das 5 moças que possuíam azeite nas suas vasilhas. O noivo chegou tarde, as outras que ficaram sem o seu azeite perderam a oportunidade de participar do cortejo, porque na hora do cortejo elas saíram então para adquirir mais azeite. Quando elas retornam, a situação já está resolvida. E de uma forma muito direta, o texto mostra que lá dentro do recinto, da casa do noivo, havia celebração em relação às bodas, havia gente festejando, havia gente celebrando, mas aquelas 5 nécias, elas chegam até aquele lugar, elas batem na porta e elas ouvem uma palavra muito dura lá de dentro. Senhor, Senhor, é o que elas dizem, abre-nos a porta. Mas lá de dentro, o noivo responde, não vos conheço, não vos conheço. Eram amigas, companheiras da noiva, mas agora não fazem parte mais daquela celebração. Irmãos, o versículo 13 traz então uma das frases chaves de todo esse discurso de Jesus. Vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia nem a hora.
Irmãos, esse é um desafio que a igreja constantemente está em frente. A questão de ser vigilante. E eu quero chamar a sua atenção, embora nós vamos falar isso outras vezes nesse dia, nesse estudo, mas eu chamo a sua atenção para um panorama desses nossos dias. Veja que falar em gente que ficou de fora e gente que está dentro é politicamente incorreto nesses nossos dias. Olhe para os discursos que são apresentados na mídia. Inclusão, diversidade, tudo que é feito com boa vontade, dando um abraço, fazendo um carinho, parece que passa pelo crivo de aprovação às pessoas. As pessoas estão mais interessadas num sentimento que é completamente volátil do que de fato em verdades, em realidades. A gente canta, né, canções do nosso cancioneiro popular aí, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Mas a gente nem sempre percebe que esse abraço às vezes pode estar carregado de indiferença, de incorreção. Nós abrimos mão do que de fato é o chamado da palavra por uma questão mais de aceitação, mais de sentimento, mais de estar bem com as pessoas do que estar bem com o noivo, com o Senhor. Isso é muito tenso. Penso que se Jesus contasse essa parábola hoje, Jesus talvez seria muito mais rejeitado. E de fato, se você olhar para o cristianismo hoje, você vai ver que isso é uma realidade, do que naqueles dias quando Jesus, de uma forma direta, apresenta essa palavra aos seus discípulos. Nós devemos ficar atentos a isso. Estamos preparados? Estamos realmente investindo, irmãos, em saber que temos uma vida para viver, é verdade. Nós temos situações que muitas vezes nos desgastam como povo de Deus, e isso também é verdade. Aquelas virgens, elas poderiam ter tido a necessidade de usar a sua lâmpada, já era noite, o noivo não chegava, isso também é verdade. Mas nada do que nós argumentamos aqui serviu para, ao presenciarem a chegada do noivo, aquelas moças tivessem algum tipo de desvio, algum tipo de pode entrar do jeito que está, olha, não merecia, mas eu vou abrir a porta. Não houve isso. E a gente precisa então ter um senso de justiça que vai além da nossa justiça própria, do nosso gosto, e entender que diante do Senhor, o certo é o certo, e o certo é aquilo que Ele diz que é o certo. O texto continua, e a segunda resposta, o que fazer nesse tempo em que aguardamos? Da primeira vinda para a segunda vinda, esse ato histórico, temporal que estamos, o que devemos fazer, irmãos? E uma segunda parábola então é contada. É preciso trabalhar, é preciso investir a cada dia naquilo que Deus nos concedeu para que isso não seja usado a nosso bel prazer, mas entendermos que há um propósito em tudo que somos, em tudo que temos. E aqui eu quero deixar muito claro para você, todos os recursos que você tem vieram das mãos do Senhor para você, sejam financeiros, sejam intelectuais, sejam de saúde, sejam familiares, tudo Deus nos deu. Cantamos isso muitas vezes, todas as coisas vêm das boas mãos do Senhor sobre nós. Davi registrou isso, Senhor, tudo vem das tuas mãos e daquilo que vem de ti, nós te devolvemos, quando ele clamou para que os israelitas ofertassem para a construção do templo. E essa parábola, a parábola dos talentos, meus irmãos, ela é muito comum dentro da nossa igreja, da igreja em geral, cristã. E ela deve ser mesmo. É comum você conversar com as pessoas quando alguém está meio só no banco, né, não quer participar de nada, e a brincadeira é, cuidado, você está enterrando o talento, você está deixando isso de lado. É verdade, deve ser assim mesmo. Porém, aqui, irmãos, nós vamos ver que Jesus mostra que, independente da pessoa, da situação que ela está, estando dentro da igreja ou não, todos receberam aptidões, talentos. E tudo isso vai apontar para a vinda do Senhor também. E aí nós devemos ficar atentos em saber se aquilo que nós somos e temos, dentro ou fora da igreja, tem sido convertido em glória e
proclamação do Evangelho ao nosso Senhor. Veja que o seu texto diz assim: Deus capacitou a todos os crentes com talentos, os não crentes também. Não é o nosso foco aqui tratar de dons e talentos. Tanto dons como talentos são normalmente compreendidos como aptidões, capacidades que nós temos, que são concedidas por Deus, e aí tanto de uma forma chamada natural, por exemplo, alguém que joga bola e alguém diz assim, esse camarada joga muito bem, ele tem uma aptidão natural para aquilo ali. Alguém que conserta um relógio ou que faz um relógio, ele tem mais facilidade do que um outro que talvez estude, se esmere, invista naquilo ali, mas o outro a gente vê que é algo natural, como a gente usa a expressão, ele tem um jeito para tal coisa. E assim, meus irmãos, poderia ser a interpretação de textos complexos, quando você vê um grande hermeneuta, alguém que interpreta um conteúdo de lei ou um texto difícil e traz aquilo ali à luz, ou alguém que lida, por exemplo, com cuidado com animais, que sabe dialogar, se nós podemos usar essa expressão assim, com os bichos, faz deles uma criação melhor, treina, faz algum tipo de coisa assim, ou alguém que lida com jardinagem. Os exemplos eles são vastos e completamente diferentes para que você entenda o seguinte: todos nós, invariavelmente, todos nós temos aptidões naturais. Todos nós, crentes e não crentes. Mas há também, e aí a igreja se apropria um pouco da palavra dom, que é um presente, daí até a tradução para o inglês ser essa palavra, um presente que Deus dá, que está ligado mais às coisas sobrenaturais. E dentro da igreja, então, você diz assim, fulano tem um dom, e aí eu vou usar um termo reformado, que muitos não caminham com ele, no sentido do entendimento, o dom de profecia, que não é o dom de profecia, por exemplo, do Antigo Testamento, embora o do Antigo Testamento seja aquele que compreende bem essa questão. Ele sabe expor a palavra de Deus, ele sabe entender o seu tempo e ler os seus dias, ele sabe advertir e convocar as pessoas ao arrependimento, à aproximação, ao retorno para Deus. Isso é uma palavra profética. Nos nossos dias, alguém que sabe expor a palavra de Deus, alguém que sabe ler os seus dias, alguém que convoca as pessoas ao arrependimento e alguém que, usado por Deus, então pode chegar aos corações das pessoas, trazendo esse sentido, dom de profecia. Ou um dom de pregação, o dom de ensino, que você pode ter tanto uma veia natural como o uso sobrenatural. Pois bem, embora essas duas colocações aqui estejam presentes, o que eu quero chamar a atenção é para o que a parábola vai nos levar, vai nos conduzir. A questão está, então, irmãos, que se todos recebemos talentos, todos temos aptidões ou condições, são necessárias duas questões. A primeira delas é que nós vejamos com valor a aptidão que nós recebemos. Poucos de nós, irmãos, olhamos para a parábola dos talentos como Jesus coloca. Quando você pensa na palavra talento, ela está embebida de duas situações. O talento, ele tinha tanto a aplicação como o peso. Então, para os gregos, aproximadamente cerca de 26 quilos, para os romanos, cerca de 32, né? E essa diferença está em que cada grupo, cada cultura tinha uma aplicação para essa palavra. Como você vê nos nossos dias, alguém falar em um alqueire de terra, ele tem uma medida num certo lugar, ele tem uma outra medida num outro, mas quando você pensa num alqueire, você já tem mais ou menos na sua cabeça uma ideia do que aquilo quer dizer. Para aquele grupo, então, quando Jesus fala de um talento, ele está falando de algo que tinha um valor muito grande, principalmente porque uma outra expressão, ou um outro uso da expressão talento era para a medida de um valor financeiro. Quando você pensa num talento de ouro, o valor era altíssimo. E então, cada um daqueles 3 homens recebe algo muito precioso nas suas mãos. Não nos cabe aqui, irmãos, a gente pensar por que um recebeu 5, o outro 2 e outro 1. Isso foi decisão daquele Senhor. E é algo que você observa na igreja de Cristo dos nossos dias.
Algumas pessoas dentro da igreja possuem muitos talentos voltados para a questão da igreja, o culto em si, a proclamação em si, ou o serviço social em si da igreja. Mas outros recebem o que você veria como algo menor ou de menos quantidade dentro da igreja, mas estão lá fora, como grandes profissionais, como grandes atuantes dentro da perspectiva cotidiana e igualmente devem exercer os seus talentos, as suas aptidões para a glória de Deus e para a proclamação, ainda que silenciosa, de que o reino chegou e de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, nessa parábola fica claro que o possuidor do talento, ele estabelece então uma condição de distribuir que não nos cabe julgar. Mas observe algumas coisas que a gente pode destacar desse texto. Versículos 16, 17 e 18, há uma expressão aí nesse meio que eu quero chamar a sua atenção. Ao receberem 5 talentos e 2 talentos, a expressão é imediatamente aquele que recebeu 5 saiu a negociar. E o texto bíblico diz que de igual forma o que recebera 2 também saiu para correr atrás. E aí, a questão do talento em si, como eles negociaram, o que eles fizeram, não está descrita aqui, mas eu imagino que cada um deles tinha o seu grupo de relacionamento, cada um deles tinha talvez já uma questão de trabalho que ele estava envolvida, então ele pega aquela quantidade de talentos e sai a trabalhar, a se envolver, de tal sorte que aquilo vai sendo aumentado, porque o versículo de número 19 diz que depois de muito tempo aquele senhor volta, ou seja, não importa quanto tempo durou, mas o fato é que houve um intervalo de tempo e nesse tempo cada um deles trabalhou de forma que chegou àquele resultado. O objetivo não era duplicar, o objetivo não era, aqui você me deu 5, eu estou te dando 10, eu creio que o objetivo era, eu recebi esses 5 e vou fazê-los aumentar. Eu recebi esses 2 e eu vou trabalhar para que eu possa entregar ao meu Senhor os mesmos 2 com mais alguma coisa. No caso, ele duplica. Veja que nos nossos dias nós podemos ter tantas aptidões, queridos, mas quantas vezes há uma dicotomia dentro da igreja que nós estabelecemos, não, isso aqui é para o reino de Deus, essa parte aqui é minha, me pertence. E aí eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico que diz, todas as coisas pertencem ao Senhor. O versículo 19, então, irmãos, mostra a semelhança dessa parábola com a parábola das 10 virgens na questão de um tempo, um intervalo de tempo maior do que a gente imagina naturalmente. O noivo chega à meia-noite. Aquele senhor dos talentos leva muito tempo para retornar. Mas o fato é, o noivo pode ter demorado, mas veio. Aquele senhor demorou, mas veio, chega esse momento. Nos nossos dias, muitos vivem como se Jesus jamais fosse voltar. Como se a história estivesse, irmãos, caminhando, e vai passar geração, vai passar outra geração, planejamos coisas para os nossos netos, tataranetos, e nos esquecemos nós mesmos de estarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Veja o versículo de número 20 a 23. São os dizeres daquele senhor para aqueles 2 servos que caminham na multiplicação dos seus talentos. Vocês foram fiéis. Veja o compromisso que foi destacado lá atrás na parábola da figueira e também na parábola do servo bom e mau. Vocês foram fiéis. Veja a expressão, foste fiel no pouco, para aquele senhor era muito pouco que estava sendo colocado, embora para eles e para a nossa visão natural seja um absurdo a quantia. E, irmãos, essa é uma situação que nós precisamos ter em mente. É precioso aquilo que o Senhor nos dá. Não despreze aquilo que você pode fazer no serviço a Deus, na igreja, lá no seu trabalho, lá dentro do seu lar. Tudo isso tem muito valor. Embora muitas vezes o nosso coração queira nos dizer que não tem muita expressão isso, larga isso de lado. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A relação de quantidade é, na realidade, a relativa
pequena espera, ou seja, o tempo da nossa vida, como o salmista no Salmo 90 nos diz, ele vai a 70, vai a 80 anos, havendo vigor, né? Mas o que é isso diante da eternidade? Então, irmãos, nós devemos pensar que a nossa vida aqui de fato passa rápido. Porém, a eternidade com o Senhor, ou longe do Senhor, deve pesar muito mais das nossas ações e decisões aqui. Observe os versos agora 24 a 27. Em conjunto com os versículos anteriores, nós vamos concluir então, irmãos, que são concedidas capacitações à Igreja de Cristo, mas há um propósito nisso, que essas capacitações, os talentos, os dons, as aptidões, devem ser usados na proclamação e na vivência, dando glória ao Senhor Jesus. Veja que cada igreja e cada membro de igreja individualmente, ele deve então procurar trabalhar tendo um foco de que será responsável diante do Senhor por aquilo que lhe foi concedido. A sentença está aí no versículo 28 a 30, e da mesma forma como em Mateus 24, versículo 50, e lá no versículo 11 desse texto que nós estamos estudando, de novo essa palavra é trabalhada. De Deus. E eu quero caminhar agora não para essa questão da advertência, não para o peso de que ou trabalhamos ou vamos cair num grande problema, mas a grande questão é você observar a alegria daquele que tinha 5 talentos agora. Observe a alegria do que tinha 2 talentos, entra no gozo do teu Senhor. Observe a alegria daquelas 5 virgens que durante um tempo carregaram mais peso que as outras, porque estavam com vasilhas de azeite. Elas não estavam com as mãos livres para uma brincadeira uma com a outra, ou para, de repente, escrever um poema, alguma coisa assim. Eu estou aqui caminhando de uma forma muito furtiva com você, mas observe que houve que carregar tempo, carregar peso. E houve trabalho para multiplicar talento, para servir ao seu Senhor. Mas olha que coisa quando a música está tocando, as comidas estão sendo servidas, as bebidas estão sendo servidas, quando há um sorriso de celebração do casamento, ou quando há a festividade na casa daquele senhor, entendendo que os seus servos foram fiéis e agora eles estavam ali celebrando com ele. É esse o foco que a igreja tem que ter nos seus dias. Uma das coisas que eu mais escuto nesse tempo em que estamos, como dizem os nossos jovens, quarentenados, uma das coisas que eu mais escuto é que saudade de estar no templo, que saudade de rever os irmãos. Irmãos, nós precisamos ter isso tirado para a gente poder valorizar. Precisamos perder o acesso às praias para a gente poder pensar na simplicidade de estar com a nossa família ali. Mas veja que Jesus, ele mostra que há festa e há também dor. A igreja deveria olhar para a promessa que está sobre ela, para que ela não dê ouvidos a esse mundo nos nossos dias. Nós deveríamos, irmãos, olhar que de fato a gente não precisa temer o nosso tempo, não deveríamos ter medo nesses dias. Porque ainda que viesse o mal, a tal da pandemia, ainda que o vírus chegasse dentro da nossa casa, o máximo que ele poderia nos fazer está com o nosso corpo, está no limite desse tempo nosso, mas e a nossa eternidade? Ouvi isso da palavra do reverendo Hernandes algumas semanas atrás, quando nós pensamos em 1000 anos, se você tira um dia de 1000 anos, já não são mais 1000 anos. Mas pensa na eternidade, se você tira dela 1000 anos, ela ainda é eternidade. Pensa na eternidade, se você tira 1 milhão, 1 bilhão de anos, ainda será eternidade, porque quem pode quantificar? Pensa na presença de Deus, na alegria que nos aguarda na eternidade. Ainda que nos roubem um tempo de alegria aqui, o que isso significa diante da eternidade? E o terceiro ponto, então, do nosso estudo, e o terceiro bloco de versículos, serve, então, para que a gente possa observar que Jesus, quando conclui o seu discurso, ele retorna ao que ele começou lá atrás. Os sinais da sua vinda, observem os dias, observe o tempo, porque chega um momento em que isso vai, de fato, ser definido.
E aí ele entra então no versículo 31 dizendo: quando vier o Filho do Homem, agora em majestade, não mais na manjedoura, agora ele vem com todos os anjos com ele, e não apenas aqueles anjos que estavam no coral celestial cantando glória a Deus nas alturas quando ele nasce. E aí o versículo 32 mostra que, estando ele assentado no seu trono de glória, todas as nações serão reunidas em sua presença. O apóstolo Paulo lá na frente vai complementar isso dizendo que mesmo aqueles que morreram, eles terão nesse momento sua ressurreição e a visão, o entendimento, a presença confirmada nesse momento aqui em que Jesus diz: todas as nações estarão reunidas na sua presença. Porém, aqui voltamos a falar do que nós falamos lá atrás. Ele vai separar uns dos outros. Aqui, meu irmão, minha irmã, eu não quero entrar muito em detalhes de posições escatológicas, mas se você prestou atenção no estudo de domingo passado, se você está caminhando conosco nesse estudo, você vai ver que em nenhum momento Jesus fala que ele virá, subirá um grupo com ele, um outro grupo será deixado. E aí eu quero afirmar categoricamente para você que séries que nós vemos no meio cristão, como por exemplo Deixados para Trás, são extremamente fictícias e aquilo não trata de uma realidade bíblica. Não haverá nenhuma oportunidade depois desse dia. O dia final é o dia final e não um dia semifinal. Não haverá uma outra chance. Enquanto você está vivo, essa é a oportunidade que você tem. Esse é o dia que Jesus diz: quando vier o Filho, as coisas estarão então agora definidas. E o Senhor então vai separar, e a expressão que ele usa aqui é uma símile, ou seja, ele usa uma similaridade, alguma coisa comparativa, já não é mais uma parábola, mas ele usa a expressão separar os cabritos das ovelhas. Aí vem a questão apenas de comportamento, que as ovelhas, elas pastam, elas caminham durante o dia juntas com os bodes, com as cabras, mas quando elas são chamadas, elas vão até o pastor, elas o acompanham. Enquanto que os bodes, as cabras, dentro da Bíblia, eles são mais ligados a um comportamento de individualismo, mais de briga entre eles, são animais mais indóceis do que as ovelhas. A comparação está dentro disso aí, nenhum tipo de associação com o cabrito ser mal, não vá por esse caminho, por favor. Mas o texto nos diz, versículo 34, quando ele diz às ovelhas: dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fantástica essa expressão, porque desde a fundação do mundo, desde que nada existia, antes de o Senhor dizer haja, o Senhor já havia preparado no seu coração, na sua mente, no seu plano eterno, no seu decreto eterno, havia a preparação do reino para aqueles que confessassem Jesus como Senhor, vivessem de forma realmente digna dessa confissão. E aqui eu acho bonito porque ele vai descrever a partir do versículo 35, não uma questão apenas de confissão, mas ele, exatamente como Tiago, o meio-irmão do Senhor, escreve na sua carta, ele mostra que com as nossas obras nós demonstramos aquilo que nós cremos. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com obras mostrarei a minha fé, é o que Tiago diz. Alguns, ao longo da história, debateram contrariedade entre Tiago e Paulo, e na realidade há uma complementaridade. E aqui Jesus vai por esse caminho, porque ele diz assim: eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, eu era forasteiro, me hospedaram, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava enfermo, vocês me visitaram, eu estava preso, e vocês foram lá me ver. E aí, aqueles que estão ali sendo declarados benditos do Pai, eles vão se questionar e questionar ao Senhor: quando que isso aconteceu? Quando nós tivemos com fome? Quando nós tivemos com sede? Quando nós te descedentamos? Quando nós te alimentamos? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei, ele, Jesus, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo
que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. O trabalho da igreja, querido irmão, querida irmã, é um trabalho que envolve gente. Envolve nós entendermos que apenas declarar a nossa fé é uma situação um pouco perigosa, temerária. Porque se nós declaramos fé, e essa fé de fato é o que está presente no nosso coração, ela vai ter que desembocar em atitudes com outras pessoas. Voltando à parábola dos talentos, quando eu penso, por exemplo, em alguém que exerce uma profissão em que a maioria das pessoas iria dizer assim, olha, isso não tem nada a ver com a fé cristã. O correto seria a gente caminhar que, por mais que a pessoa desenvolva um trabalho que pareça tão distante desse meio de culto, que é o meio da igreja, desse meio de estudo bíblico, desse meio de comunhão, por mais que pareça algo assim que está distante disso, na realidade está tão próximo quanto dentro da visão reformada. Porque a pessoa precisa sempre entender que está fazendo algo para a glória de Deus e isso vai impactar o semelhante, o próximo, aquele que convive com a pessoa e talvez nunca tenha estado num culto, mas ele vê no testemunho, nas atividades, no caráter, no linguajar, no dia a dia, alguém que tem uma motivação concreta para espelhar que conhece a Deus. Por isso eu citei de um jardineiro a um cara que mexe com relógio. Há uma história de que alguém se aproxima de Lutero e diz, olha, eu fabrico sapatos, como eu posso glorificar a Deus? E ele então responde, faça um melhor sapato e venda por um preço justo. Parece espiritual? Mas quando você pensa em o que é um preço justo? Que não explore alguém, que não defraude o outro. Uma visão de ter um certo lucro para que seja investido, mas não um lucro defraudador. Muitos levaram isso lá na frente com o calvinismo para falar de capitalismo. Mas veja que Lutero diz, faça o melhor sapato, ou seja, desempenhe o melhor da sua função e sirva as outras pessoas. Esse testemunho glorifica a Deus. E cabe ao Senhor, porque é Ele, lembra-se, é o Espírito quem nos convence, quem nos desperta, Ele nos vocaciona, o Senhor vai fazer com que aquilo ali tenha o seu lastro. Eu poderia falar muitos outros exemplos aqui. Mas Jesus vai falar de um aspecto que é o da caridade, que é o do cuidado. E Ele mesmo poderia citar outros, mas o fato é que as nossas obras vão discernir quem nós somos. Vão mostrar de fato o que nós temos no nosso coração. E assim também acontece com o segundo grupo. Versículo 41 diz que o rei vai dizer agora aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E no seu estudo, e agora eu estou citando isso, eu quero chamar a sua atenção, porque ele vai demonstrar uma similaridade exatamente com aquilo que as pessoas seguem. É algo, irmãos, que deve mexer com o nosso coração, porque o texto, embora ele seja antagônico ao primeiro dito, ele vai mostrar que o destino daqueles que são réprobos ou aqueles que são reprovados por Deus é o mesmo daquele que foi reprovado lá atrás. O fogo foi preparado para ele, a destruição foi preparada para ele. E desde que a gente vive, a palavra que o rei tem, ela é grave, pesadíssima. E aí, o desembocar desse tipo de coração vai ser o trato com as outras pessoas também. Eu tive fome e não me deste de comer, ou seja, você foi alguém que desprezou a minha necessidade, você apenas abandonou os meus sentidos, os meus momentos de angústia. Tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles, veja que haverá também o questionamento. E aqui eu trago tanto esse grupo quanto o outro grupo para a parábola que o Senhor Jesus contou antes, dizendo os dias de Noé.
Porque as pessoas não têm percebido as suas ações, elas se casam, se dão em casamento, comem, bebem, elas vivem. E aqui os dois grupos perguntam: Senhor, mas quando foi isso? E eu acho isso fantástico porque a gente vê um estereótipo do cristão nos nossos dias como se ele vestindo uma roupa diferente, se comportando com um linguajar crentez, usando certas expressões que parecem que são diferentes desse mundo, eles são mais santos, e não é isso. A nossa santidade está, de fato, numa vida devocional que agrade ao Senhor, está em viver no meio desse mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E aquele grupo viveu e foi mal de uma forma que nem mesmo mais se entendia como mal. E o versículo 45 traz então o veredito: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E aqui cabe mais uma observação dentro dessa questão. Irmãos, é muito grave nos nossos dias quando nós abrimos mão da nossa posição como crentes no Senhor para colocar qualquer outra posição à frente da nossa posição como crentes. O que eu quero dizer com isso? Nos nossos dias, muitos queridos têm às vezes colocado as suas preferências pessoais antes da adoração e do cuidado com as coisas de Deus. Eles colocam o seu tempo, agora não é tempo de Deus, é o meu tempo próprio. Eles colocam as suas amabilidades, primeiro eu tenho que servir aos de casa, depois eu vou cuidar das coisas de Deus, eu tenho que olhar para a minha família em primeiro lugar. E há até uma questão assim muito dúbia quando diz assim: o meu primeiro rebanho é o meu lar. Cuidado com isso. Cuidado, porque o seu primeiro rebanho também pertence a Deus e você está cuidando para Deus, não é para você. Tem pessoas que colocam suas preferências de sonhos, até achando que aquilo é de Deus, à frente do próprio Deus. Parece estranho, né? Como colocar? Mas tem gente que julga sua missão mais importante do que a igreja que é de Cristo. E muitas vezes critica, julga, bate na igreja, porque acha que a igreja não está na visão que ela tem. Tem gente que coloca o momento do nosso país mais importante do que comunhão, do que o respeito, do que orar pelos outros. E o triste, irmãos, e isso eu quero falar também, nesses dias eu vi uma questão assim de gente que acaba entrando por um caminho até de mentir para defender um certo posicionamento, e depois disso fica aquela questão, né? A pessoa se deixou enredar por aquilo ali e agora não tem mais como sair, parece. O fato é que as pessoas estão vivendo, mas o rei, quando voltar, trará todas as coisas à tona. O que ele vai encontrar em nós, na minha vida? O que ele vai dizer para mim quando, frente a frente com ele, eu me colocar diante dele e ele disser: venha para esse lado ou venha para esse lado? Você já se fez essa pergunta? A conclusão do seu estudo, então, diz que quando Jesus foi inquirido sobre a sua segunda vinda, a sua resposta não foi quando. Nós já falamos sobre isso semana passada, mas duvide de pessoas que estão dizendo ou afirmando que a volta do Senhor é hoje ou amanhã. Muitos já caíram nesse pecado. Mas a questão de Jesus foi exatamente o como. Como estão as coisas hoje? Junto com o modo da sua segunda vinda, que Jesus expressou como seria, os sinais estão aí. Ele claramente, irmãos, advertiu que, embora nós estejamos pensando no evento vinda de Cristo, Jesus está olhando para o nosso coração, que Ele conhece plenamente. E o Senhor conhece as ações das nossas vidas, daqueles que são fiéis, que são salvos, mas conhece também dos infiéis, dos que estão se perdendo, e mesmo aqueles que parecem ser do seu rebanho, mas não são. Quando nós ajuntamos, irmãos, essas 4 parábolas e essa última
palavra sobre o grande julgamento, a símile entre bodes e ovelhas, a gente vai ter então algum panorama. A volta do Senhor pode parecer demorada, mas há um propósito nisso. Há um propósito para o noivo chegar à meia-noite para a sua festa, que é algo antinatural se a gente pudesse imaginar dessa forma. Mas foi ele, Jesus, que estabeleceu dessa forma. Então não cabe a nós entrar por esse caminho. Está demorando muito, então eu vou resolver outras coisas e depois eu volto para isso. Você não sabe o dia de amanhã. Vigie. Porque ainda que o Senhor não venha, você pode ser chamado à presença dele. E a palavra nos ensina que a gente não pode acrescentar um côvado à medida do seu antebraço, um côvado à sua vida. Se nós não podemos acrescentar, a gente precisa ter muito valor na vida que nós recebemos do Senhor. O seu estudo diz assim, eu quero ler para você. Quando ajuntamos as parábolas, o tempo de sua volta pode parecer demorado. Há um propósito nisso, pois o noivo chegar à meia-noite para a sua festa é algo antinatural. Mas ele descreveu assim, porém, ele não abriu mão da boa conduta das virgens. Ele não abriu mão do bom trabalho em relação aos talentos. Ele demonstrou que o panorama dos dias de Noé é revelador e que servos bons e servos maus são servos. Podem servir para um propósito ou para o outro, mas estão servindo ao Senhor. E que haverá separação entre esses servos. Observemos os nossos dias como a figueira sinalizava aos israelitas. O que o mundo tem sinalizado à igreja? E o que a Bíblia nos expõe? Observemos, meu irmão, minha irmã, os nossos talentos. Nós temos usado esses nossos talentos. As nossas lâmpadas, irmãos, estão com azeite. Temos azeite em vasilhas. Tem guarda para tempos de espera. Afinal, somos ovelhas seguindo e obedecemos nosso Supremo Pastor em sua palavra ou somos bodes, cabritos, como diz o texto, independentes, oferecendo chifradas uns aos outros, trilhando o nosso próprio caminho, cheio de orgulho e de individualismo? Quem você é diante de Jesus? Quem eu sou diante de Jesus? E eu quero terminar então esse estudo, irmãos, afirmando para nós que muitas vezes a caminhada diante do Senhor, ela nesse tempo nosso oferece às vezes mais pressão do que alívio, mais cobrança do que refrigério. Porém, quando nós entendemos o que nos aguarda, a situação se reverte. E mesmo sob pressão, a gente consegue ter gozo, alegria e desfrutar da bênção que é ser crente. Da grande bênção que é você saber e ter plena convicção de que haja o que houver, a nossa vida está guardada no Senhor. A paz que excede todo o entendimento, talvez seja isso. A questão de nós sabermos que nada pode nos separar do amor de Jesus. E eu quero orar pela sua vida, você que talvez nesses dias de mais reclusão tem estado apertado, incomodado, às vezes cansado, se perguntando quando isso vai passar. Mas eu gostaria que você pensasse se você tem a convicção verdadeira que Jesus é o teu Senhor, dono da sua vida. Não deixe essa pergunta sem uma resposta muito concreta dentro do seu coração. Esse é o tempo em que a gente, mais do que nunca, prova que nós somos crentes exatamente aonde o Senhor mais nos vê, que é dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. Quando a gente não tem ninguém para olhar como a gente está vestido, se a gente está cantando bem ou mal, se a gente está decorando versículo ou não, nessa hora que estamos nós e o Senhor, nessa hora nós demonstramos quem nós somos de verdade. Vamos orar então? Jesus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. E obrigado, Senhor, porque o Senhor enfrentou os seus dias, o seu tempo, Pai. Diante, ó Deus, de líderes religiosos, líderes políticos, o Senhor nunca retrocedeu. E a tua verdade, Pai, é a verdade absoluta. Ela não é mais uma verdade, isso é uma palavra do nosso tempo. Cada um tem a sua verdade, isso é uma mentira satânica.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós confiamos em Ti, Senhor. E Jesus, eu quero te pedir que o Senhor esteja visitando o coração do meu irmão, da minha irmã, ó Deus, que ouve essa palavra nessa manhã. Que o Senhor esteja visitando o seu lar, ó Deus, e convencendo esse coração de que, ó Deus, esse tempo pode parecer difícil, mas a eternidade sem o Senhor é terrível, Pai. E só o Senhor é quem pode realmente colocar esse entendimento no nosso coração. Jesus, o Senhor também pode colocar no coração de que a eternidade com o Senhor é o livramento de toda dor. É de fato, ó Deus, o alívio que nós buscamos tantas vezes em tantas coisas. Mas só num encontro genuíno com o Senhor é que isso pode acontecer de fato, Pai. Por isso, Jesus, eu te peço, toma o coração desse homem, dessa mulher. Toma o coração desse jovem. Toma o coração dessa criança. Deus, aquele que ouve essa palavra nessa manhã, que, ó Deus, possam olhar para a Tua palavra, ler e possam Te encontrar, Jesus. Possam de fato, ó Deus, confessar o Teu nome como Senhor e Salvador e possam se entregar a Ti, Pai, para que experimentem a salvação e a bênção que é podermos andar nesse mundo sem medo, sem restrições, porque o Senhor rasga a nossa cédula de dívida e nos converte, ó Deus, em santos ao Senhor. Deus, todas as dores, Deus, as mágoas, Senhor, as dificuldades, sejam, ó Deus, de personalidade, sejam, ó Deus, da mente, do coração, sejam dificuldades financeiras, sejam dificuldades de relacionamento dentro de casa, Senhor, toma tudo isso nas Tuas mãos e transforma em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja abraçando, ó Deus, cada lar nessa hora, provendo, ó Deus, o sustento, tanto material quanto espiritual, e, ó Deus, ajudando para que nós nos aproximemos mais de Ti e, ó Deus, Te sirvamos com fidelidade nesse nosso tempo. Ajuda a primeira igreja presbiteriana, Pai, para que nós, ó Deus, possamos ser encontrados fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós sabemos que tudo depende sempre do Senhor. E ajuda, Deus, as demais igrejas que pregam a Tua palavra. Aviva a Tua obra, Senhor. E nos ajuda a viver sempre em retidão e em confiança ao Senhor. É assim que nós oramos. Não nos nossos méritos, mas no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. E amém. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. A você que esteve aí conosco, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue fortalecendo a cada um de vocês. Você que não é membro aqui da primeira igreja, saiba que a alegria é muito grande ter você aqui com a gente, tá? Então continue conectado conosco. Se você se sentir à vontade, entre em contato conosco pelo WhatsApp para batermos um papo. Vamos louvar o Senhor com uma canção que diz muito sobre o que nós ouvimos nesta manhã. Ele vem. O grande dia se aproxima. Vamos louvar o Senhor então com Então se verá o Filho do Homem.